que eu parei de comer saladas? Conta pra gente por quê. E aí, gente, beleza? Faz um tempo, né? Bora pra mais um. Vamos direto ao ponto. Isso, eu gosto assim, direto ao ponto. Vamos ver qual é o ponto. Aí, ao invés dela ir direto ao ponto, ela faz uma pausa pra dizer que ela vai direto ao ponto. Beleza. Você sabia que a alface e muitas outras saladas têm um componente chamado celulose? Alface tem, banana tem, feijão tem, aveia também tem, outros alimentos tem. E daí? O problema é que ela vai citando outros, entre aspas, alimentos, e eu já vou explicar as aspas, como se eles fossem bons, então. E daí que tem na salada, porque tem na banana, tem no feijão. Fica implícito aí, lembra que eu sempre falo que vocês têm que ver o que está implícito na fala das pessoas? Pois é, fica implícito que esses são bons alimentos. E quando a gente olha para uma comida, para um alimento, a gente tem que pensar, cara, isso é comida para quem? Porque você vai olhar para um bambu e eu espero que você não pense em comer bambu. Ou eucalipto, por exemplo. Você vai imaginar outras espécies comendo isso. Agora o ser humano, cara, o ser humano gosta de tirar graça e comer aquilo que ele não deveria. E isso inclui a tal da banana, o tal do feijão, a tal da salada. E ela fala como se não fosse o caso, mas bora ver se ela vai apresentar algum argumento decente pra, enfim, nos convencer a comer plantinhas. Um animal carnívoro a comer plantinhas, enfim, bora ver. Pois é, a celulose é uma fibra que o corpo humano não consegue digerir. Meu Deus, que informação é essa? Gente, a celulose é uma fibra vegetal. E ela não é digerida pelo nosso corpo porque ela passa intacta pelo nosso intestino. Provavelmente se eu comer uma pedra, ela também vai passar intacta pelo meu intestino, eu não entendi qual é o ponto dela. E aí, é engraçado que ela fez uma pausa no vídeo da Dani, justamente pra falar a mesma coisa. A Dani disse que a fibra é uma coisa que a gente não digere. Ela vai lá, pausa o vídeo, fala exatamente a mesma coisa, mas eu não sei se na cabeça dela ela tá parecendo mais inteligente fazendo isso, porque ela só tá repetindo a mesma coisa. E sim, é um fato, a gente não digere fibra. E da última vez que eu parei pra pensar um pouquinho, tipo assim, 10 segundos, não, um pouquinho menos, eu cheguei à conclusão de que se você não digere aquilo, você não deveria estar comendo aquilo. Afinal de contas, você não tá digerindo, né? Mas de novo, bora ver se ela dá um argumento decente. Isso significa que você está comendo algo que passa pelo seu intestino sem ser realmente absorvido. Mas as fibras não são absorvidas mesmo, o corpo humano não digere fibras. E é exatamente isso que traz benefícios para minha e para tua saúde. Eu já lidei com esse fato dela ficar só repetindo o que já foi dito, mas tudo bem. Bora ver agora os argumentos dela. Quais são esses tais benefícios à nossa saúde? Muitas vezes causando gases, inchaços, sensação de estufamento. Esses sintomas são bem individuais e nada generalistas. Então, calma, não é assim. Comeu alface, vou ficar com esses sintomas. Não é assim. O que eu acho legal dessa galera que se acha super inteligente, cara, é que eles têm a coragem de, assim, na cara dura mesmo, eles fazem questão de interpretar o vídeo que eles reagem da pior forma possível. E aqui a Dani disse muitas vezes. Vocês repararam numa coisa? Ela não disse todas as vezes. Ela não disse em qualquer quantidade. Aí vem a outra fazer uma objeção dizendo, é individual. Sim, mas a Dani não disse que isso vai acontecer com todo mundo, com qualquer quantidade que você coma de fibras, cara. Não foi isso. Até porque, se for pra falar de individualidade, cara, tem gente que fuma e vive até os 100 anos. Então, bora todo mundo fumar e viver até os 100? E aí, é por causa disso que a gente tem que dizer, é individual. Bora analisar os fatos. Você tem algo que não te dá uma nutrição interessante, que não te dá uma nutrição que você precisa retirar desse determinado alimento, e esse determinado alimento que, como eu disse, é questionável se a gente pode chamar de alimento para nossa espécie, mas vamos seguir com esse termo só para facilitar. Essa tal comida tem coisas que você não quer nela porque vão roubar inclusive nutrição da comida de verdade, que seria carne, ovos, enfim. Ou seja, pensa comigo, mesmo que você não venha a ter um sintoma facilmente observável, será que vale a pena você comer algo que é desnecessário e se te causar alguma coisa vai ser prejuízo? Sem oferecer benefícios significativos. Sem oferecer benefícios significativos, estou sentindo as minhas forças indo embora. Só me vem essa música na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar antes de vir gravar um vídeo desse? Olha o tamanho da ironia. Como tem coragem de falar uma coisa dessa que não tem benefício significativo? Vou falar pra vocês os benefícios. Aumenta o bolo fecal. Existe uma falácia chamada Begging the Question Fallacy, e ela nada mais significa do que você tem que fazer uma pergunta sobre uma premissa que está oculta bem aí. E qual seria essa premissa? Por que aumentar o bolo fecal seria bom?
Você tem que fazer essa pergunta. Será que ela vai responder? Melhora o trânsito intestinal. Pois é, né? Ela não respondeu. E mais uma vez, cara, esses nutricionistas tradicionais simplesmente não têm a capacidade de ser específicos. E eu quero deixar bem claro que eu sei que as exceções existem, porém, as exceções apenas provam a regra, entenderam? E aí ela diz, melhora o trânsito intestinal. Parou pra pensar que isso é uma opinião? Ela não disse por que que melhora, ela não disse o trânsito intestinal de quem? O meu? Será que o meu melhora? O que é melhorar o trânsito intestinal? É você ir mais vezes ao banheiro? É você passar mais tempo no banheiro? É passar menos tempo no banheiro? É ter mais dificuldade, menos dificuldade? Como é que a gente define essa melhora do trânsito intestinal? Ao meu ver, quando tu faz uma dieta carnívora e tu passa menos tempo no banheiro, indo com menos frequência ao banheiro, isso é uma melhora do trânsito intestinal justamente porque tu não tá tendo que passar mais tempo, vamos dizer, jogando lixo fora. Justamente porque tu não tá comendo essas coisas. Então, pra mim, isso é melhorar o trânsito intestinal. Mas percebe? Isso é uma opinião. Eu não tô sendo generalista e falando por todos. Percebeu? Eu sou responsável, cara. Essa nutricionista não. Controla a glicemia. Existem duas formas de você controlar sua glicemia. Quer dizer, existem três. A primeira seria você comer bastante açúcar e fazer questão de comer mais fibras. Por quê? Eu duvido que ela vai explicar isso no vídeo dela, tá bom? Mas deixa eu ajudar ela a formular um pouquinho o argumento dela, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser generoso. As fibras vão desacelerar o ritmo com que as coisas vão ser absorvidas. A fibra em si não vai ser absorvida, mas ela vai dar uma desacelerada. Por isso que ela traz uma saciedade, cara. A comida passa mais tempo ali, ela demora um pouquinho mais. E aí o que acontece é que a tua glicemia não vai subir tanto, porém o que interessa, e isso vai ser um assunto pra gente expandir num vídeo futuro, seria a área embaixo da curva da tua glicemia. Porém, vamos fingir que o único problema aqui seria o pico glicêmico. Você vai lá comer o carboidrato e você pode sim comer fibra que ela vai te ajudar a controlar a glicemia. A outra forma de controlar a glicemia seria usando medicamentos, mas eu não vou me expandir muito nessa porque faz bastante sentido, né? As drogas foram feitas para isso. E sabe qual é a outra forma brilhante de controlar a glicemia? É não pegar o carboidrato para engolir ele todas as vezes, todos os dias, geralmente 3 vezes ou mais durante os dias. Sabe por que isso controla a glicemia? Simples, quanto mais açúcar você consome, maior a chance de você aumentar a quantidade de açúcar no seu sangue. Parece óbvio, né? Pois é, tem gente que estuda anos numa faculdade e não entende isso. E pra quem não sabe, a Dani apoia uma dieta carnívora, ou seja, geralmente essas dietas carnívoras não vão passar de 20 gramas de carboidrato por dia. Portanto, não precisam de fibra para controlar a glicose. Afinal de contas, isso seria a mesma coisa que você tomar um veneno e depois tomar um remédio dizendo que esse remédio te beneficia porque ele ajuda a combater o veneno. Faz sentido? Faz sentido se tu tiver na cabeça desse pessoal que ama fibra, né? E antes que alguém venha encher minha paciência, sim, eu sei que você também pode usar atividade física para controlar a sua glicemia. E aí vai depender de intensidade, duração, mas o foco aqui é dieta e aquilo que você bota pra dentro, tá bom? Reduz e previne vários tipos de doença. Novamente, gente, o difícil de fazer vídeo assim é que às vezes tu tem que ajudar a própria pessoa a formular o argumento dela. E ela não disse que tipo de doença, ela não disse que doenças, ela não disse em que população, ela não citou nada. É claro, é ruim quando alguém vai e pisca um estudo na tela, mas gente, pelo menos faz alguma coisa, sabe? E aí fica o desafio, se ela tiver esses estudos, eu queria que ela mostrasse, e de preferência que não seja estudos feitos em ratos, mas isso a gente já sabe, né, que esses nutricionistas não usam estudos feitos em ratos, né? E que não seja um estudo meramente associativo, porque, cara, associação não implica em causalidade. Mas, novamente, eu vou deixar isso muito bem claro em um outro vídeo futuro, do porquê que você não pode pegar uma associação e falar que ela é causal, para vocês nunca mais caírem em ladainha de quem fica citando o estudo e não sabe te explicar o próprio estudo, tá bom? Porém, eu não vou fazer isso nesse vídeo porque ela não citou absolutamente nada, então
Vocês estão vendo como é fraco esse argumento, né? E aumenta muito a tua saciedade. Tá bom, você quer mais benefícios? Se eu comer pedra, ou se eu sair por aí roendo árvores, provavelmente eu vou ter bastante saciedade, né? Eu não vou querer comer tão cedo, mas isso não necessariamente é bom. O que eu quero dizer com isso? É que fibra vai ocupar um espaço no teu organismo que poderia estar sendo ocupado por coisas que você absorve. Porém, você está ocupando com muitas vezes folhas que você não vai absorver. E aí você sente sim uma saciedade. Isso é inegável, mas tem várias vezes que a gente pode sentir saciedade por motivos que não são nutricionais. E fibra é um desses. Você não sente saciedade porque você está se nutrindo, que seria o correto. Você comer até seu corpo te dizer, beleza, nós obtemos a nutrição que precisamos. Fibra vai basicamente ocupar volume. E aí o teu corpo vai dizer, cara, nem se eu quisesse comer, eu quero comer, eu preciso de mais coisas, mas eu não consigo porque tá cheio, tá literalmente cheio. E aí, óbvio, tu vai ter mais saciedade, mas isso é uma coisa boa? É uma coisa boa tu comer mais alface e deixar de comer carne, por exemplo? Vocês que acompanham o meu canal sabem que, obviamente, não. O melhor seria tu ter mais espaço para comer mais as coisas que tu precisa de fato consumir. Porém, a fibra vai te dar mais saciedade, mas é uma saciedade contraindicada. Porque parece legal, né? Você falar, vai te dar saciedade. Cara, tem muita coisa que dá saciedade, nem por isso é bom. Fibra é uma delas, uma das principais, inclusive. E mais, as folhas e os vegetais verdes têm pouca densidade nutricional quando comparamos com alimentos de origem animal, como carne e ovos. E qual é o problema do alimento ter baixa densidade calórica? Vocês ouviram a palavrinha mágica, né? Calorias. E novamente, foi dito densidade nutricional. E ela respondeu com densidade calórica. Como eu já tratei diversas vezes desse tópico aqui, e eu vou tratar em um vídeo separadinho para vocês sempre poderem checar, e lembrando que eu tenho um PDF inteiro sobre calorias e por que você não pode utilizar elas na nutrição, eu vou fazer simplesmente um resumo para vocês. Caloria é uma unidade de energia que é medida, ou melhor, é estimada quando você tem uma comida que vai ser incinerada numa bomba de calorímetro e no final dessa reação, as tais calorias serão liberadas e vão atingir a água, causando movimento, translações, rotações, vai causar movimento, energia cinética, tá bom? E quando 1 grama dessa água elevar a temperatura em 1 grau Celsius, a gente tem uma caloria. Aí você se pergunta, cara, que isso tem a ver com o metabolismo humano? Aí eu te devolvo a pergunta. Você acha que o corpo humano tá queimando as coisas? Vocês conseguem entender que não é assim que funciona o nosso corpo? O nosso corpo não utiliza caloria. O nosso corpo utiliza uma coisinha chamada massa. E o que esse pessoal das calorias costuma fazer é citar a lei da termodinâmica. Primeiro que tem mais de uma lei, mas esse pessoal geralmente nem sabe a qual lei eles se referem. E quando eles sabem dessa lei, eles vão te responder. A primeira lei da termodinâmica, que fala que a massa será conservada e que basicamente o teu balanço energético depende de quanta energia sai e de quanta energia entra. Parece óbvio, né? Para você calcular quanto de energia final você vai ter, você só pega o tanto de energia que saiu, o tanto de energia que entrou. Só que o que eles não sabem é que a primeira lei da termodinâmica, ela é aplicada a sistemas termodinâmicos fechados, ou seja, sistemas físicos que trocam energia e apenas energia. Ela não se aplica a sistemas termodinâmicos abertos como o corpo humano que troca energia e troca massa. E se a gente fosse capaz de se alimentar por calorias, a gente não precisaria comer, a gente poderia simplesmente ficar tomando o solzinho que a gente ia ganhar o peso que a gente precisa. Que é o resumão de tudo isso é que calorias não se aplicam ao metabolismo humano. Ponto. Eu poderia adicionar mais coisas, como dizer que calorias não têm peso, portanto, independente de quantas calorias você adiciona ou subtrai de um sistema, você não altera a massa dele. Eu poderia te explicar que calorias não vão influenciar nos seus hormônios, mas sim os substratos que tu tá utilizando na tua dieta, como gordura, carboidrato, proteína, álcool. Mas novamente, deixa isso para outro vídeo e eu creio que eu já me fiz entender, né, galera? Então tudo que ela falar daqui pra frente que for sobre calorias ou depender dessa ideia de calorias, vocês simplesmente esquecem, vocês simplesmente deixam passar porque não funciona. É exatamente por estes motivos que em dietas de emagrecimento e algumas patologias,
usa-se estes alimentos, porque eles são baixos em densidade calórica. A gente pode colocar bastante volume, o paciente fica saciado, controla algumas partes metabólicas ali. Qual é o problema, meu anjo? O problema é confundir densidade nutricional com densidade calórica. Outro ponto, cara, vamos supor que a teoria da caloria esteja certa, tá bom? Ela parece ignorar que tem nutrientes que simplesmente existem e não são macronutrientes e não têm, entre aspas, calorias. Então qual que seria o ponto dela aqui? Agora, claro, né? Bora lembrar, você tá preenchendo o organismo da pessoa com coisas que ela não digere e olha como ela está emagrecendo. É óbvio, ela não tá consumindo as coisas, ela tá efetivamente passando mais fome. Ah, mas na verdade a pessoa fica mais saciada com fibra. Sim, mas você tá deixando de comer nutrientes que você precisa e para emagrecer você não necessita disso. Porque isso é basicamente emagrecer passando fome. A diferença é que uma saladinha pode sim te ajudar a enganar a fome, mas não é bom enganar a fome. O certo seria você ter uma fome regulada e não uma fome desregulada. Tiago, mas e quando as pessoas já estão com a fome desregulada? Aí você aplica uma dieta carnívora, porque você nunca vai ver, e aqui fica o desafio. Eu costumo fazer várias vezes esse desafio. Eu duvido qualquer um de vocês comer carne gorda demais. Eu já vi gente comer bolo demais. Eu já vi gente comer pizza demais. Eu já vi gente tomar milkshake demais. Refrigerante demais. Porque nessas coisas dá pra exagerar por conta do efeito do carboidrato na tua dopamina e nos teus hormônios da fome. Agora, tenta fazer isso apenas com proteínas e gorduras de origem animal. Não pode usar álcool para acompanhar, também não pode usar adoçantes. Eu desafio vocês. Tem gente que consegue comer mais de 1 quilo de alimentos de origem vegetal, principalmente se vier de carboidrato. Muitas vezes isso vem em forma de meio litro de um milkshake. Aí tem mais um hambúrguer, e tem batatas fritas, e tem a pipoca do cinema, e a pessoa facilmente come mais de 1 quilo. Agora tenta fazer isso com carne. Tenta fazer isso com uma carne gorda e me conta aqui nos comentários se foi um desafio fácil, tá bom? Faça isso por 3 meses e eu quero ver se você vai estar engordando. Na verdade, cara, a dieta carnívora nem é uma dieta de emagrecimento, ela é uma dieta que vai te colocar no peso que você deve estar para uma saúde melhor. Então, tem gente que sai sim da obesidade, mas tem gente que também sai de anorexia com dieta carnívora. E detalhe, sem precisar contar calorias, porque calorias nunca importam. Mas para essa nutricionista, falar de nutriente e falar de caloria é a mesma coisa. Porém, para o público do meu canal, eu sei que não é, porque eu gosto de vocês. Vocês são bem inteligentes e bem educadinhos. Vocês não saem por aí repetindo densidade calórica. Eu conheço vocês. Então você pode encher um prato com alface, mas o que o seu corpo realmente está absorvendo de essencial? Muito pouco. Ela tá usando como argumento a absorção de novo. Gente, já expliquei que o corpo não absorve fibra barra celulose, que é o que ela tá falando ali da celulose, não absorve. E daí qual é o problema? Essa fibra tem outro papel, que eu também já disse todos os benefícios. E ela se esquece que a gente não tá colocando só a celulose para dentro. A gente tá colocando um alimento íntegro que na tua composição tem celulose. O resto que for para ser absorvido, os micro e os macronutrientes, nós vamos absorver. A gente só não vai absorver e digerir a celulose, a fibra, e mesmo assim não é jogado fora. Ela tem o seu papel importante. Meu Deus do céu. E como sabemos, o papel importante da fibra é entupir o vaso. Agora, superando essa questão do vaso sanitário e também superando os benefícios que ela citou, que na verdade não são benefícios, como eu já demonstrei, ela falou dos micro e macronutrientes. Pera. Macronutriente, mas não era um alimento baixo em calorias, então ele vai ser baixo em macronutrientes também, porque... vai entender a cabeça dessa galera, pelo amor de Deus. E detalhe, os micronutrientes muitas vezes são em forma de planta e não em forma animal. Quando alguém te diz para comer algo com beta-caroteno porque é a vitamina A, não é a vitamina A é retinol. Aí a pessoa te diz, tal planta tem vitamina K. Mas ela não te conta que a vitamina K que você precisa é a K2 e não a K1. Tal planta tem ômega 3. Mas o ômega 3 dessa planta se chama ALA.
e ele vai precisar ser convertido no ômega 3 que é utilizável para o ser humano, que seria o DHA e o EPA. Mas essa galera odeia nuance, porque assim é muito mais fácil produzir conteúdo e angariar uma audiência que não vai te questionar tanto, porque você não traz à luz essas questões para que as pessoas questionem. E além dos nutrientes virem em forma de planta, você tem os antinutrientes, que aí, cara, geralmente dizem, você vai cozinhar o alimento e vai reduzir os antinutrientes. Sai correndo, desliga o celular, tá com o celular na parede, mas não escuta. É melhor não consumir antinutrientes, cara. E outra, nem sempre reduz muito, tá bom? E isso, claro, vai depender principalmente do modo de preparo que você faz esses alimentos. Porém, eu quero lembrar de uma coisa, tem alimentos que as pessoas não preparam tanto e não se preocupam com antinutrientes. Então, no máximo, o argumento poderia ser para você consumir aqueles alimentos que no preparo você elimina a maior parte dos antinutrientes, só que aí vem aquele ponto. Por que você está comendo algo desnecessário que tem algo ruim, que seria os antinutrientes? Qual é o sentido disso? E outro ponto é que pouca gente fala sobre os antinutrientes. Eles podem interferir na absorção de minerais importantes como ferro e cálcio, deixando seu corpo mais carente do que deveria estar. Quase ninguém fala. Um trilhão de desinformado falando de antinutriente por aqui. Pelo amor de Deus, gente, é outro assunto. Outro assunto que é outra criação de problema. Pelo amor de Deus, já foi ensinado aqui neste perfil e de vários outros nutricionistas sérios que entendem realmente de nutrição o que são esses nutrientes e como reduzi-los quase a zero. Se escutar falando de antinutrientes, sai correndo, desliga o celular, tá com o celular na parede, mas não escuta. Esse tipo de comportamento tão abrasivo por pouca coisa deve ser bem comum na galera que não tem gordura animal na dieta em uma quantidade significativa. E agora eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. Vocês viram meu último vídeo sobre apelo à autoridade? Pois é, ela acabou de utilizar aqui. E alguns de vocês devem pensar, pera, mas como assim ela não citou ninguém? Calma lá. Vocês não perceberam que ela falou nutricionistas sérios? Como se todo nutricionista sério fosse concordar com ela e um nutricionista que discorde dela não seja um nutricionista sério. Ou seja, ela acabou de minar o argumento do outro, não pelo argumento em si, mas sim pela autoridade. É para isso que eu tô fazendo essa série de vídeos também. Nem só de react vai viver o homem carnívoro, né? Eu quero que vocês também percebam como ela utiliza sim uma linguagem um tanto agressiva e direta, só que ela mascara isso, dizendo um bando de desinformado, um tanto de desinformado. Mas ela tá fazendo react a uma pessoa específica. Ou seja, essa questão do respeito nas plataformas e tal, ela é mais uma coisa de fachada, tá bom? Porque pra quem tá do lado da trupezinha do amor, da trupezinha correta, da nutrição tradicional, aí eles podem fazer isso, é tranquilo. Agora quando mexem com eles ficam com raivinha e tal, pois é. Sabe aquela criança que gosta de fazer uma brincadeirinha de mau gosto com os outros, mas quando fazem com a criança, ela fica toda chateadinha? Então, vocês estão vendo isso aqui. Tudo isso em nome de um mito de que salada é sempre a melhor escolha. Em nome de um mito? Gente, é uma ótima escolha sim, tá? É uma maravilhosa escolha. E é o complemento de uma alimentação nutritiva e extremamente saudável. Como já respondi boa parte disso, fica aqui as perguntas. É uma boa escolha para quem? É uma boa opção para qualquer pessoa a qualquer momento da sua jornada na saúde? E a depender da resposta a essas coisas, a gente também tem que perguntar. Ok, mas você fala isso de acordo com quem e baseado em quê? E aí é que essa galera se enrola, porque geralmente eles só citam estudos que eles não sabem ler se esses estudos podem ser aplicados de fato para a população geral, e geralmente não podem, tá bom? E geralmente são estudos meramente associativos e confunde associação com causalidade e não entende porcaria nenhuma de estatística e quer vir falar na internet. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Sabe quando falam que LDL causa doença cardíaca? Pois é, eu quero que vocês imaginem uma coisa. Se, em boa parte dos incêndios que ocorrem pelo mundo, a gente sempre tem a presença associativa de árvores e de bombeiros, isso significa que um incêndio foi causado pelas árvores ou pelos bombeiros? Fica parecendo idiota, né? Mas eu vou dar outro exemplo. Sabia que pessoas com pés maiores, sim, tamanho de pé maior, tendem a ter mais habilidade matemática? Pois é, isso é verdade, porque se a criança acabou de nascer,
Ela não tem um pé tão grande, ela não vai ter tanto entendimento matemático quanto alguém que normalmente, quando cresce, vai ter um pé maior, né? Percebe como é ridículo? Pois é pão e circo essa área da nutrição, principalmente quando eles citam estudos que são só associativos. Então, agora que a gente viu que crianças com pés maiores tendem a ter habilidade superior em matemática, bora inventar uma nova droga que aumente o tamanho do pé das pessoas. Tá vendo o problema disso? Pois é. Inclusive, eu já promovi muito esse mito. E eu não tô dizendo que todos precisam cortar as folhas da vida, mas é importante refletir. Vale a pena encher o prato com algo que ocupa espaço e traz pouco retorno? E agora, no caso, tá promovendo informação errada. Bem errada. Nesse vídeo tem duas pessoas corretas. Tem eu, porque eu tô no meu canal, e se eu tô no meu canal, gente, vocês têm que entender que eu sou a ciência. Bora fazer igual esses nutricionistas tradicionais aí e falar acredite na ciência? Então, gente, no meu canal, eu sou a ciência, acredita em mim. Quando vocês ouvirem alguém falar contra alguma coisa que eu tô falando, você já fecha um vídeo e já sai correndo. Se escutar falando de antinutriente, sai correndo, desliga o celular, tá com o celular na parede, mas não escuta. E a outra pessoa que tá correta é a Dani Frederico. Agora a terceira pessoa, né? Enfim. Pensa nisso. Gente, pensa bastante. Eu tô começando a achar que esse react dela é uma espécie de autossabotagem. Eu mesma fiz essa escolha e como muito esporadicamente. Se você quer aprender mais sobre nutrição, sem mitos e basear sua alimentação em comida de verdade, me siga aqui e compartilhe esse vídeo. Tão vendo, gente? Vocês têm que seguir as pessoas corretas e compartilhar os vídeos corretos. Agora bora ver o recado da outra Nutri sobre o que você deveria fazer na opinião dela. É que o problema aqui é que não é que a informação tá sem mito ou tá difícil de entender ou sei lá o que, qualquer outro problema. O problema daqui é que a informação está errada. Este é o problema. Então, se você for compartilhar esse vídeo, cuidado, porque a informação que ela tá falando sobre a fibra não está certa. Porque realmente a fibra ela não é absorvida pelo nosso corpo porque ela não é digerida. O que eu achei engraçado é fazer um exercício mental de imaginar esse trecho do vídeo dela falando pro próprio vídeo dela, que tudo que ela falou tá errado e que o que ela falou sobre fibra tá errado. Enfim, é maravilhoso. Dá pra ela fazer um react dela mesma sobre esse vídeo, enfim. Vocês podem dar o replay aí nesse trecho e ver como é engraçado isso. Então tudo que ela fala, ainda mais falar que não tem benefícios, e tudo que vocês escutaram está errado. Errado. Agora me fala você, qual que é a tua opinião sobre este vídeo? Então, gente, bora fazer um resumo do que a gente aprendeu aqui. Primeiro, é que essa nutricionista simplesmente sai afirmando as coisas e ela não se dá o trabalho de tentar provar o ponto dela. Então, por exemplo, quando ela fala que aumento do bolo fecal é um benefício, ela teria que provar isso, mas ela não faz isso. Outro ponto é que ela questiona a autoridade de uma forma sutil. Então ela diz que o nutricionista que discorda dela não é um nutricionista sério. Ela não falou isso diretamente, mas indiretamente foi isso que ela quis dizer. Terceiro, ela também fica repetindo muitas coisas. Ela fala alguma coisa que já foi dita ou por ela ou pela pessoa que ela tá reagindo, pelo menos nesse vídeo que a gente viu aqui. E foi basicamente isso, esse foi um dos reacts mais fáceis que eu já tive pra fazer, porque pelo menos ela não ficou citando um monte de estudos. Porque o problema de citar estudo é que a gente tem que ler o estudo e trazer aqui. E como ela não fez isso, ficou mais simples o meu trabalho. Porém, ainda assim, ela poderia ter argumentos fortes, mas, pelo visto, não foi o caso, né, gente? Dito isso, se tu ainda não me segue, cara, o que tu tá fazendo? Me segue aí, me segue no Instagram, me segue aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu coraçãozinho, por favor. Bora apoiar quem tá fazendo um trabalho um pouquinho mais sofisticado nessas plataformas. Que tal? E eu espero que vocês estejam comigo da próxima vez que eu estiver reagindo a alguma pessoa que estiver falando besteira, ou quem sabe da próxima vez que eu fizer um vídeo como o meu último, simplesmente explicando as coisas pra vocês. Dito isso, obrigado pela tua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Comam carne, tchau!